Olá pessoal, tudo bom? Esta aqui é a primeira aula de configuração e comandos GitHub voltados para o curso de jogos digitais, ok? Então, a gente começou com este processo de aprender os comandos Git, justamente para que a gente possa controlar os nossos, controlar e armazenar de maneira mais profissional os arquivos de nossos jogos, ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu vou apresentar a vocês aqui o repositório que temos à disposição, que é o laboratório de jogos, né? Ele é uma organização lá no GitHub, lembrando para vocês que o GitHub é uma página onde concentra diversos projetos, ok? E você pode criar contas gratuitas, podem criar contas pagas, e uma organização nada mais é do que um grupo onde eu posso ter vários usuários, vários projetos reunidos, ok? E neste nosso caso nós temos um repositório onde conseguimos aí colocar projetos pagos e projetos gratuitos aí sem custo para os alunos da Uninove. Que maravilha, não? Muito bem. Bom, esse nosso cada conjunto de arquivos a gente chama de repositório, ok? Então aqui vocês podem observar aqui em cima nós temos o laboratório de jogos e a gente vai manipular os arquivos de um repositório chamado grupo arquivos. Maravilha. Nós temos aqui somente dois arquivos, o git ignore. Para quem não lembra, o git ignore ele nada mais é do que uma lista de arquivos onde os comandos de git ele não vai versionar, ou seja, ele não vai controlar. E observa que na hora da criação dele eu coloquei o Unity 3D, que é justamente para que esses arquivos eu não precise versionar, não preciso copiar ele, tá certo? Então são arquivos de construção executáveis, arquivos de configuração do Visual Studio. Então nada desses arquivos a gente precisa controlar, né? Até porque se a gente gerar em outro arquivo, ele vai gerar novamente, são arquivos temporários, então não há necessidade de carregá-los no versionamento, tá certo? Voltando para cá, a gente tem um arquivo readme.md, que é um arquivo onde pode ser exibido e automaticamente assim que a gente abre o repositório, ele abre esse arquivo. Neste arquivo nós temos aqui as configurações básicas e o passo a passo para que a gente possa aqui configurar nosso Git, tá legal? Tem algumas dicas aqui no final. Eu espero que vocês aí possam avaliar e ler com bastante atenção. Bom, vamos lá rapidamente. O primeiro passo, para quem não tem o Git na máquina, obviamente vai entrar nesse repositório, né? Laboratório de jogos, vai achar aqui o grupo arquivos. E na sequência você tem que ter o Git Bash na sua máquina, ok? Existem outras opções, outros softwares, e eu recomendo que vocês utilizem ele, porque uma vez que você aprender a utilizar esses comandos Git, pelo menos os comandos básicos, você possa utilizar qualquer outra ferramenta de versionamento e não tenha problema. Se você fizer o contrário, como eu fiz no começo, você vai sofrer um pouquinho, tá certo? Vai sofrer um pouquinho se você mudar de ferramenta ou até mesmo para entender os conceitos básicos. Então eu recomendo fortemente que a gente aprenda esses comandos. E caso você queira usar uma outra ferramenta de versionamento, não tem problema. Bom, vamos lá. Onde a gente encontra esse arquivo do Git Bash? Então, no próprio site do Git, tá certo? Que é esse daqui. A gente encontra a versão aqui tanto de documentação, tem documentação em português, e aqui a parte de download. Você pode ver que a gente tem você pode instalar, fazer um setup na sua máquina, tá certo? Para 32 bits e 64 bits. Ou se você tiver num computador, ou por exemplo, um laboratório da universidade, você pode aqui instalar a versão 32 ou 64 bits portable. Aí eu recomendo nesse caso, tá certo? Que não precisa instalar nada, não vai precisar permissão de administrador. E aí você apagar a pastinha, você apagou tudo e fica perfeito, tá legal? Bom, eu já tenho instalado na minha máquina, então eu vou poder pular este passo. O segundo passo é escolher um diretório. Qual o diretório que você vai trabalhar? Então se a gente abrir aqui o Git Bash, seria algo assim. Eu coloco cd, no meu caso C2 pontos. Então observe aqui que eu tenho aqui, já está marcando que eu estou no diretório C2 pontos. E depois na sequência cd e eu coloco o meu diretório. Observe que se eu colocar as iniciais e ela for uma inicial única, eu pressionando o tab, ele dá um complete para mim.
Ele já completou, ele me disse que eu tenho esse diretório chamado Unity Treino, deu Enter, já estou nele, ok? Muito bem, muito bem. O terceiro passo é muito importante, muito cuidado com ele, que ele é um pouquinho chato, tá, turma? Se você estiver usando em um laboratório, algum lugar onde há proxy, ou seja, existe uma barreira de acesso à internet entre o seu computador e a internet, uma barreira intermediária, normalmente isso serve para autenticação, para segurança, ok? Para saber quem está usando, até como uma forma de limite e controle. Bom, se você estiver num laboratório onde há essa configuração de proxy, e é fácil saber, tá certo? Basta você, na hora que estiver acessando uma internet, ele vai pedir um usuário e senha, ele vai informar que tem um proxy. Então ali você já sabe que, puxa, aqui existe uma rede com proxy. Bom, eu tenho que configurar dois comandos aqui, tá certo? Então esse é HTTP e o HTTPS. São duas portas HTTP que eu tenho que configurar, HTTP e HTTPS. Onde eu devo informar aqui o usuário e a senha. Observe aqui, ó, o usuário do proxy mais a senha do proxy, separado por 2 pontos. Aí eu coloco um arroba e depois o nome do servidor e a porta, tá certo? Então, por exemplo, aqui lá no laboratório de informática, a gente vai pressionar aqui, ó, o seu RA, 2 pontos, a sua senha do aluno, arroba, o IP do servidor proxy, 2 pontos e a porta do proxy, tá legal? Então, por exemplo, aqui, ó, se o seu RA for 1, 2, 3, 4, 5 e a sua senha for ótimo aluno, basta digitar esse comando aqui, tá certo? Olha lá, o teu RA, 2 pontos a sua senha, arroba, o número do proxy, 2 pontos a porta, tá legal? Não esqueça de executar 2 vezes, porque você tem que configurar aqui, ó, HTTP e o HTTPS, tá legal? Se você não configurar os dois, ele não vai funcionar, tá legal, turma? Uma coisa muito importante é que, para você saber qual proxy está configurado na sua máquina, basta dar o --get HTTP proxy e o HTTPS, tá legal? Outra coisa extremamente importante, caso você esteja utilizando um Git num computador que está instalado num laboratório, você não vai querer deixar se teu usuário e senha, o teu RA, sua senha gravado lá, tá certo? Porque se você sair, essa configuração permanece no computador. Então, muito importante para você limpar suas configurações de proxy na máquina. Basta dar esse comando aqui, ó, git config -global -uset e http.proxy. A mesma coisa para o HTTPS. Tá ok, turma? Muito bem, muito bem. A última configuração para você usar o Git, aqui ele vai sempre pedir isso aqui, pelo menos uma vez, é a informação do seu usuário, tá? Do seu e-mail e do seu nome, ok? É uma informação global, então a gente vai informar apenas uma vez, assim como o proxy, tá legal, turma? Vale reforçar que se você estiver na sua casa, a sua casa não tiver proxy, obviamente você não precisa executar o passo 3, tá certo? Então aqui, assim como exemplo na minha residência, eu não tenho aqui, eu não tenho proxy, então eu não preciso executar isso. Se você tiver um laboratório informático onde há um proxy, você precisa executar o passo 3, tá certo? Muito bem. Depois do passo 4, a gente tem alguns arquivos aqui bastante simples e úteis. A gente tem aqui listar diretórios, então ls, eu listo todos os diretórios. Ele é muito semelhante ao comando dir, né, do C, do prompt do Windows. Lembrando que esse terminalzinho aqui do Git Bash, ele emula comandos do Linux, tá certo? Por isso do ls. O clear, ele limpa a tela, então olha lá, a tela está limpinha. E o history-c é para limpar todos os comandos terminais. Por quê? Se eu colocar a setinha para cima, observa que ele repete os últimos comandos digitados, tá certo? Isso é importante, porque dentro dos seus comandos digitados, mesmo que você tenha dado o global unset HTTP, você ainda permanece com sua configuração de usuário e senha do proxy, tá, turma? Então, muito cuidado com isso, ok? Muito bem, o próximo passo, depois de configurado todas essas opções, o seu Git está pronto para utilizar na sua máquina, tá legal? Então, no próximo vídeo, a gente vai aprender a clonar o projeto. Até lá!